Já viu isso? Você manda isso para um dermatologista. Isso aí, a gente vai passar um corticoide, vai fazer não sei o quê. Isso é a expressão na pele de uma sensibilidade, chama-se dermatite herpetiforme. Isso aqui é igual em sensibilidade. Isso aqui tem gente que tem isso a vida inteira, eczemas, a vida inteira. Eu me lembro, o meu avô materno teve eczema a vida inteirinha. E existe alergia ao glúten, que é outra história, não tem nada a ver com o que eu estou discutindo, não. Alergia ao glúten é mediada por IgE. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o trigo. Anafilaxia trigo-dependente induzida pelo exercício. A criança, o adolescente, toma um café da manhã reforçado, come 2, 3 pães, vai correr, tem uma crise de asma, vai internado. Olha o que é isso, olha lá. Anafilaxia e termina no hospital com traqueostomia e tudo. Anafilaxia trigo-dependente induzida pelo exercício. Isso não tem nada a ver com sensibilidade. Isso é alergia ao trigo. É outra história. Às vezes não tem nada a ver com glúten, para ser. É o trigo propriamente dito. Só às vezes resolve isso. Então, eu quero que você entenda que existe sensibilidade ao glúten, existe intolerância ao glúten, existe alergia ao glúten. Agora, o que eu estou conversando com você é sensibilidade. É imunodependente, é reação lenta. O sujeito come o pão na segunda, a dor de cabeça aparece na quinta. Não é imediato. Se for imediato, é alergia, é outra coisa. Nós já discutimos isso aqui antes. Vocês já são especialistas nisso. Mas o médico, em geral, não sabe diferenciar sensibilidade ao alimento, intolerância ao alimento e alergia ao alimento. E sensibilidade alimentar é uma coisa, intolerância alimentar é outra, alergia alimentar é outra. Bom, então é o seguinte, quando você ingere o glúten, e você tem a predisposição para isso, esse glúten agora, através principalmente da gliadina e da glutenina, ele vai criar uma pressão no seu corpo. Ele vai esticar a corrente. Onde é que a corrente vai arrebentar? No elo mais fraco. No caso aqui, o elo mais fraco está aqui, ó. Arrebenta aqui, ó. Depois arrebenta aqui, ó. Depois arrebenta ali. Ela vai arrebentar no elo mais fraco. Ou seja, tem gente que vai comer glúten e vai ter esquizofrenia. O elo mais fraco está lá em cima. Tem gente que vai comer glúten e vai ter ataxia, tremor. Está no cerebelo. Tem gente que vai comer glúten e vai ter esteatose hepática. Vai ter cirrose. O elo mais fraco está no fígado. Tem gente que vai comer glúten e vai ter taquicardia ventricular. Está no coração. Está no sistema elétrico do coração. Então, cada um é cada um. Onde que está o seu ponto mais fraco? O seu ponto mais fraco depende de duas coisas. Depende da sua hereditariedade, nem sempre da sua genética. Você sabe que hereditário e genético não são sinônimos. Depende da sua hereditariedade, genética ou não. E depende da sua cronobiologia. O que é isso? À medida que você estava no útero, cada fase da gestação tem consequência no órgão. Vamos supor que com 4 meses de idade de gestação, a sua mãe caiu, rolou na escada. E aquele dia era o dia de formar a sua válvula cardíaca. Aí você tem uma lesão de válvula cardíaca porque a sua mãe caiu. Aquilo é cronobiologia. Caiu naquele dia que justamente era o dia onde a válvula cardíaca ia ser formada na programação da gestação. Isso é cronobiologia. Então, depende da hereditariedade, depende da sua cronobiologia. Onde ficou o seu órgão mais fraco? Aqui, ó. Quantas vezes você já viu isso? Você manda isso para um dermatologista. Isso aí, a gente vai passar um corticoide, vai fazer não sei o quê. Isso aqui é glúten. Isso aqui é a expressão na pele de uma sensibilidade ao glúten. Chama-se dermatite herpetiforme. Isso aqui é igual em sensibilidade ao glúten. Eu tenho que ir lá tirar o glúten, porque isso aqui tem gente que tem isso a vida inteira, eczemas, a vida inteira. Eu me lembro, o meu avô materno teve eczema a vida inteirinha. E ninguém nunca tinha acostumado, não tinha nada. Eu ia lá tomar remédio, blá, 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 aquela história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O problema começa aqui, e com o passar dos anos,
vai passando, quando você chega numa idade mais avançada, esses anos todos aqui de água mole em pedra dura batendo, todo dia você tendo um anticorpo contra você, aí as lesões, as doenças vão aparecer aqui, mas elas começaram lá. Você lembra a minha definição de osteoporose? Osteoporose é uma doença pediátrica com manifestações geriátricas. Osteoporose é causada por glúten. Todo paciente hoje nos Estados Unidos que manifestar osteoporose tem que pesquisar. E sensibilidade ao glúten. Estão vendo como é que vai pegando tudo? Não sobra nada. Quando você estuda isso aqui, por que eu deixei isso para o final? Porque agora eu posso conversar com você sobre tudo isso. Nós já passamos por tudo isso. Osteoporose é quase garantido, a não ser que ela tomou corticoide, entendeu? Mas se não, a causa principal de osteoporose é hipersensibilidade ao glúten. Aqui, Parkinson. Doença neurológica pode ser a única manifestação em um paciente com sensibilidade ao glúten. Na nossa família, a gente desenvolve Parkinson. Querido, na sua família você tem hipersensibilidade ao glúten e o elo mais fraco seu é a coordenação lá da produção da dopamina. Só isso. Juntar as duas coisas, o glúten que você comeu e a lesão na célula, na substância negra de produzir dopamina, combinar os dois, é isso aí. Por isso que é comum Parkinson na sua família. Porque combinou as duas coisas. Aquele irmão seu que não comeu glúten não tem Parkinson. É meu. Entendeu? É idiopático. Qual a causa? Idiopático. Ou seja, eu não sei a causa. Agora você sabe a causa. Os anticorpos antigliadina fazem uma reação cruzada, destruindo as células de Purkinje do cerebelo, causando ataxia no paciente com sensibilidade ao glúten. E o bacana é que na hora que você tira o glúten, a ataxia melhora. Isso é que é o bonito. Você não está dando nada, você está tirando. É a medicina do tirar, e não do pôr. É do tirar. Não adianta ficar dando remédio. A gasolina continua caindo no fogo. Vou apagar fogo. Para que eu vou ficar apagando fogo? Não é melhor parar de jogar gasolina? Em torno de 50% dos pacientes com ataxia têm sensibilidade ao glúten. E 91% têm uma melhora com a dieta isenta de glúten. 91% tem uma melhora da ataxia. Você está esperando o quê, pô? É só parar de comer pão, pô. Nem precisa parar de comer pão. Coma pão sem glúten. Não é preciso parar de comer massa. Coma massa sem glúten. Só que você tem que comprar de boa qualidade. Porque a pessoa pode falar que não tem glúten, tem. Um paciente pode ter sensibilidade ao glúten e nenhuma sintomatologia intestinal, gastrointestinal. Em 75% dos casos é assim. Estima-se que entre 25% e 35% da população dos Estados Unidos é sensível ao glúten, ou seja, o trigo refinado. Então eu tenho a sensibilidade ao glúten, aí eu acabo desenvolvendo exaustão adrenal, vocês já entenderam por quê? Porque aumenta as citocinas pró-inflamatórias, o cortisol aumenta para compensar, o cortisol aumenta durante muito tempo, entra a falência adrenal. Há um problema de hipotiroidismo, por quê? Porque você desenvolve anticorpo antiroidiana pela homologia estrutural, mimetismo molecular e infecções intestinais, que predispõem, porque uma coisa predispõe a outra, que predispõe a outra. Sensibilidade ao glúten aumenta substancialmente o risco para a doença da tiroide. Nosso estudo confirma que pacientes com doença celíaca têm um risco 3 vezes maior que o grupo controle no desenvolvimento das patologias tiroidianas. Aqui estão usando doença celíaca genericamente. Ou seja, quem tem insensibilidade ao glúten tem pelo menos 3 vezes mais chance. Eu diria que é mais que isso, mas pelo menos está provado aí 3 vezes mais chance em ter problema tiroidiano. Sinais e sintomas de neuropatia periférica constituem a mais comum manifestação neurológica de doença celíaca. Às vezes a pessoa só tem isso. Por quê? Porque aqui, ó, se você olhar aqui, tem os nervozinhos aqui, tá vendo aqui? Nervos. Aí, à medida que os anos vão passando aqui, aqueles anticorpos lá, antigliadina, vão destruindo os nervos. Olha como é que tem. Olha a quantidade de nervos que estão irrigando aqui essa região, olha a quantidade de nervos aqui. Aí o paciente chega no seu consultório e fala assim, doutor,
Eu tenho uma dormência e um formigamento nas mãos, no pé. Isso não é nada, não. Bobagem. Não esquenta a cabeça com isso, não. Isso é idade. Não, isso aí é o seguinte, está sendo destruído lá. Ó. Essa destruição causa dormência e formigamento. Se fizer uma biópsia, não é o caso, você não precisa fazer isso, você vai ver que os nervos foram sendo destruídos pelos anticorpos. A maioria dos pacientes com manifestações neurológicas por causa da sensibilidade ao glúten não apresenta sintomas gastrointestinais. De novo, isso aqui é 2010, ó, recente. Hã? Aí, sensibilidade ao glúten, do intestino ao cérebro. Trabalho não falta na literatura, não falta. Lesa a barreira hematolicórica. Então começa a vazar porcaria para dentro do cérebro. Você imagina. Do mesmo problema que vaza do intestino para o sangue, agora começa a vazar do sangue para o cérebro. E contaminar. Ah, será que se eu ficar uns 3 anos sem comer glúten, eu posso voltar a comer glúten? Não, você não pode. Mas e um pouquinho? Nada. Nada.